depois eu trouxe daí numa outra palestra que a gente participou no programa do Flávio Vale, onde o outro pesquisador, que é o professor Paulo César, e o psicólogo, o Alfredo Welker, nós trabalhamos sobre a aplicação da hipnose dentro da ufologia. Depois nós tivemos outra palestra com o Dr. Júlio Navarro, que ele é presidente e coordenador da Academia Internacional Latino, como é que é? É da LASO, Academia, eu tenho o nome bem certinho, posso te passar, mas é uma academia, ela abrange é, pesquisadores aqui da América do Sul, né, latino-americana. É, ele falou sobre a questão que envolve aí a guerra lá de Israel e a Palestina, né? E também trouxe um pouco sobre como está o andamento da questão da profissionalização do ufólogo no Brasil. Bom, a princípio eu escolhi os convidados e a gente trocou uma ideia sobre qual seria o melhor tema para falar, né? Qual seria um tema interessante. E todos eles optaram em trazer os temas de maior novidade no momento, certo? Que essa questão do direito é muito pouco falado na ufologia. A questão do papel da profissionalização do ufólogo é uma coisa nova que está sendo discutida agora. Ela vai entrar como legislação a partir do ano 2024, então é um assunto novo que está sendo tratado. Inclusive, eu fiz parte da comissão que trabalhou as diretrizes e obrigações e responsabilidades do ufólogo, né? E também sobre a questão da guerra, que é uma questão bem atual, né? Poderia, por exemplo, evoluir para uma questão de uma guerra atômica ou algo nesse sentido, e qual que seriam as influências extraterrestres em cima de tudo isso? Até porque a gente sabe que em muitos casos a gente tem em momentos de catástrofes assim, né, a gente tem a presença de pessoas que observam, que conseguem ver algum tipo de OVNI é, sobre essas catástrofes aí, sobre vulcões, sobre acidentes nucleares. Isso acontece com muita frequência, esses registros, né? Então ele falou sobre Oi? Não, isso que. Qual que é o tipo de documento? Nós não temos, assim, oficialmente. Primeiro, que oficialmente a ufologia ela não é reconhecida, né? Oficialmente os governos não reconhecem, né? Os países, ela tem esse reconhecimento, né? O modo que ela realmente existe, né? Então, o que, que a gente faz? A gente tem os registros, os documentos que comprovam, né, que isso aconteceu. Por exemplo, tem uma imagem lá, um vídeo que mostra um OVNI sobre o vulcão, certo? Então, isso existe. Agora, o reconhecimento legal disso perante os poderes governamentais, isso a gente não tem acesso. Se existe, eles são camuflados, a gente não sabe por quê. Até porque é uma coisa normal, né, que acontece, entendeu? Eu trabalho aqui no Bloco L, no campus do Varandas. Só um pouquinho aqui, só um minuto aqui, só um minuto, só um minuto. Oi, voltei. Pode, aqui estava muito baixo meu áudio aqui. Na verdade, eu trabalho em laboratório, eu sou técnico de laboratório, certo?
Por exemplo, a gente tem aulas do curso dentro de um laboratório. Eu sou técnico que faço todo o preparo das amostras, acompanho as aulas dentro do laboratório, certo? Eu sou formado em Química, isso, pelo Colégio Borel. Olha, eu não fiz um levantamento ainda assim sobre quantas pessoas participaram, mas a gente teve assim uma boa participação, normal de uma live aí em torno de uns 150 a 200 pessoas, certo? E como o objetivo do congresso é trazer a informação e deixar a informação aberta ao público, então esse número as pessoas vão sempre estar buscando mais e ele vai sempre estar subindo, né? Então eu posso verificar bem certinho quantas visualizações eu tive em cada uma das situações. Né? Eu não tenho, nesse momento, eu não tenho essa informação, mas eu tenho que entrar na plataforma e pela plataforma eu consigo ter essa informação aí. Mas a gente teve pessoas que participaram em tempo real, né? E são pessoas que, como é ao vivo, né? Então as pessoas fazem perguntas, elas participam ao vivo, né? Assim como fica disponível no YouTube, né, na plataforma para que as pessoas possam acessar através do link. Então, não, pode fazer para. Então, quando nós tivemos a questão relacionada ao direito, teve bastante pessoas que precisavam, que tiveram algumas dúvidas relacionadas a determinados fatos, e eles fazem os debates entre eles, né? Às vezes a gente está acompanhando ali o chat, né? E as pessoas conversam e elas fazem perguntas, elas mesmas respondem. E quando existe alguma situação em que a gente precisa interromper ou falar, a gente entra na situação. Mas senão eles mesmos ficam debatendo com eles mesmos, conversando no próprio chat enquanto vai sendo apresentado. É uma live normal, né? Algo normal. Só um minuto, por favor. Precisa uma coisa. Preciso. Você passa a mensagem daqui a pouco, então? Passo. Depois terminar aí? Pode ser. Beleza, negócio das prensas lá. Eu já mandei lá para você. Acabei de ver. Ele faltou um negócio. Faltou? Mas eu já explico por quê. Beleza. Já vou lá. Tá bom. Pode continuar. Não, a gente, na verdade, assim, qual que é o objetivo futuro aqui? Eu tenho várias pessoas aqui em Ponta Grossa, e em Ponta Grossa é um hotspot de casos de ufologia, certo? Então nós temos muitos casos de ufologia, isso. Você falou até da live de ontem, né? Ontem apresentei alguns casos, né, que já passaram por minha mão, alguns casos que são históricos dentro da ufologia pontagrossense, que envolvem a cidade de Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais, certo? Os mais comuns são... Oi? Olha, os mais comuns aqui que eu já trabalhei, né? Tem o caso da pedra alienígena, que foi aconteceu em 93, essa pedra passou em minhas mãos lá em 93. Tem uma live sobre esse caso, tá, inclusive contando toda essa história que envolveu um empresário aqui de Ponta Grossa, caso da abdução. Teve o caso da cripto exozoologia que aconteceu em 2021, lá na região do Sabará. Depois, uma semana, esse foi registrado pelo Sassá, na época, repórter Sassá, com entrevista na pessoa, tudo certinho. Uma semana depois, nós tivemos um caso de abdução no mesmo local ali, de uma mulher. Foi uma abdução temporal, eu trabalhei nesse caso. Existe o caso de um casal que foi abduzido, a gente não tem muita informação. Nos anos... faz muito tempo, eles ficaram 30 anos abduzidos, e depois eles foram entregues, e para eles foi como se tivesse ficado uma noite fora apenas. Esse é um caso bastante complexo, que a gente está tentando reunir ainda materiais para tentar entender esse caso. Ainda não sabemos muita coisa, mas a gente já sabe que ele realmente aconteceu,
né? Então a gente já sabe que ele realmente aconteceu, mas não temos informações de como eram, de quem eram as pessoas, nada. Depois nós temos o outro caso temos o caso Carvalho, né? Que é o caso que é bastante intrigante, que é o caso mais bem documentado. Esse caso tem 1 ano e pouquinho, né? Tem relatórios sobre esse caso, tudo. Inclusive eu fui premiado como destaque do ano passado, recentemente, devido até ao estudo desse caso também, né? Tem o caso da Fabiola, que a gente está entrando no início desse caso, que ela tem uma facilidade muito grande de percepção de existência de naves ou algum tipo de OVNI próximo a ela, que ela acaba saindo na janela, acaba filmando. Então, vários casos assim. E tem uma outra série de casos, como a gente tem a questão de túneis pela cidade, tem a região dos Alagados, que é uma região que tem bastante avistamentos, tem a região de Itaiacó, que tem bastante avistamento, enfim, tem casos que a gente não vença estudar todos eles. Tem bastante tem bastante gente que gosta. Tá dando um retorno? Tá tudo certo aí? Melhorou. Então, tem bastante gente que gosta de ufologia em Ponta Grossa, certo? Mas pesquisadores, assim, que vão do ponto de vista bem técnico, bem científico, são poucos, né? Nós estamos tentando unir um número de pesquisadores locais. Então, esse é um projeto para o ano que vem para mim, né? Que esse projeto eu pretendo reunir, por exemplo, pesquisadores aqui da região. Nesse meio aí, eu quero ter pessoas do meio universitário, né, trazer pessoas aqui, alunos, professores da universidade que possam estar nos auxiliando nesse projeto aí. Não, dentro da minha equipe aí, eu tenho aqui 3 pessoas que trabalham comigo, certo? Que aqui de Ponta Grossa mesmo, são 3 pessoas que trabalham junto comigo, no caso Carvalho, e eu conheço mais uns 5 ou 6 pessoas, assim, que eles são pessoas que você pode confiar na informação que eles estão trazendo para você, certo? Não quer dizer que não tenham mais pessoas, certo? São pessoas que eu conheço que eu posso dizer assim, olha, essa pessoa, se trazer uma informação, é uma informação confiável, tanto que a gente acaba, muitas vezes, se reunindo para discutir casos e chegar a um consenso do que pode ser, certo? Porque nem todos os casos que chegam para a gente, eles são casos de ufologia, pode ser N situações de casos. Por exemplo, ano passado a gente teve um caso que uma pessoa estava visualizando uma bola no céu, né? Então a gente fotografou, a gente filmou, a gente também viu, analisamos, fizemos uma conversa lá, um bate-papo com o pessoal e chegamos a uma conclusão. E conseguimos comprovar o que era Vênus, que estava visível 4 horas da tarde. Entende? Olha, quando a gente vai se encontrar, por exemplo, assim, para discutir, a gente tem a nossa forma de contato, certo? A gente tem a nossa forma de contato. Ela é mais restrita a nós mesmos do grupo de pesquisa. Como eu falo, assim, fazer um evento que abrange a maior parte da comunidade, nós não tivemos ainda essa oportunidade de fazer abertamente. É um desafio para a gente tentar fazer no que vem, esse primeiro congresso aí que vai discutir esses fatos aí, se der tudo certo, certo? Mas hoje, dentro do canal da academia, que é dentro do YouTube, a Ponta Grossa está entre a segunda cidade que mais assiste as lives do canal da academia, certo? Então, não, de todas as pessoas que assistem, certo? De todo mundo que assiste, Ponta Grossa é a cidade
é a segunda cidade que mais assiste o canal. A primeira, isso, a primeira está São Paulo, a segunda está Ponta Grossa. Depois vai descendo, né? Daí tem abrangendo até o exterior. Não necessariamente, não necessariamente, certo? Porque a gente tem vários canais no Paraná e no Brasil, né? Por exemplo, não, na verdade, assim, o caso do Carvalho, por exemplo, é um caso que, se você analisar, 90% da população não sabe nem que ele existe ainda. Só para você ter uma ideia de como que é a situação atual, né? Então, não existe muito destaque, muito foco na parte da ufologia. Então, hoje a gente está conseguindo trazer, passar dentro, assim, de diversos meios de comunicação. Por exemplo, hoje tem rádios que mandam mensagem para a gente, querem saber sobre as novidades, né? Então, a gente está sempre procurando alimentar a parte jornalística da cidade para passar as informações do que está acontecendo. Mas isso é agora, porque até então o tema ufologia sempre foi um tabu, certo? Foi um tema proibido. Hoje já não, hoje já está mais abertamente, hoje você já tem mais acesso às informações, hoje você tem mais. Ela deixou de ser aquela coisa fechada e passou a ser uma coisa mais aberta, assim, e que hoje você tem muitas informações a respeito disso disponíveis, principalmente na internet, que também não são somente informações positivas, mas também tem muito fake news, né? Sim, é porque, na verdade, assim, ela é considerada como uma psicociência, né? Ela faz parte. Então, por quê? Porque, primeiro, para você considerar algo que seja ciência, você tem que ter algo que seja mensurável. E, segundo os estudiosos, a ufologia não é algo mensurável ainda, certo? Então, isso do ponto de vista bem científico, né? Agora, você não tem muito material também científico que você possa se apoiar para você dizer, olha, essa informação está baseada de acordo com o livro de fulano de tal. Você não tem essa informação, né? É difícil você conseguir, por exemplo, se você quiser fazer uma revisão bibliográfica sobre um determinado tema dentro da área de ufologia, você vai rodar e vai rodar e vai cair em poucas coisas. Você não tem muito material para isso. Por isso. Talvez seja pela falta de interesse mesmo, a falta de, por exemplo, porque sempre foi algo assim que foi muito camuflado, né? Por exemplo, quem cuidava, trabalhava, falava sobre ufologia no passado era considerado como uma pessoa doida, uma pessoa maluca, uma pessoa com problemas mentais e tudo mais, né? Então, até mesmo esse tabu, né, acaba afastando as pessoas de um estudo mais elevado dessa forma. E também tem é uma forma de controle, né? Se você consegue abrir. Já pensou, por exemplo, se você consegue provar a existência de atividades, por exemplo, de seres extraterrestres? Se você prova isso, o que seriam das religiões? Entendeu? Não, o que seriam dos governos que sempre falaram que isso não existia? Entendeu? Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que quando você tem conhecimento, você vai muito mais além daquilo que você pode chegar. E quando você pesquisa essas atividades relacionadas à ufologia, você abre tua mente de uma forma espetacular. Você vai muito mais à frente. Você começa a olhar e ver que você tem tudo um sentido muito diferente do que aquilo que foi trazido para você.
também pode ser falta de interesse da população, porque ela foi durante anos e anos, ela foi coordenada a não acreditar nisso, né? Imagina assim que você chegasse e visse há 10 anos atrás, certo? Você viu um objeto voador não identificado, certo? Você chegasse para alguém e falasse sobre isso, o que os caras iam falar para você sobre essa situação? Eles iam dizer que você estava vendo coisa, que você estava drogado, ou que você tinha bebido todas, enfim, ainda tem muita gente que fala isso, certo? Mas você viu. Quando a gente entra, quando comecei a estudar ufologia em 2015, eu optei em enfrentar os desafios que o estudo propõe, certo? Eu tenho muitos amigos que muitas vezes falam assim, você está sonhando, isso não existe, você é doido, você é maluquinho e tal. Tudo isso aí é normal a gente ouvir. Só que assim, você tem que pegar e pôr o teu pé no chão, tem o teu objetivo, tem que saber o que você está fazendo, tem que ter consciência e ética sobre o que você está pesquisando, porque não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. Então, por exemplo, não, não. Hoje você já tem uma sociedade mais mente aberta, mais. A cada dia que passa, a gente está vendo que as pessoas, de modo geral, elas já estão mais abertas para esse tipo de informação. Mas há 10 anos atrás, não. Entendeu? Certo? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma mudança de consciência nas pessoas. Essa mudança de consciência que acontece nas pessoas, ela é muito importante porque ela muda a forma das pessoas pensarem, e isso acaba mudando o quê? O caráter das pessoas, a conscientização das pessoas, a forma de pensamento, a forma de agir, a forma de respeitar o próximo, a forma de respeitar a natureza, a forma de respeitar os animais, enfim, ele transforma as pessoas de uma forma muito importante, treinando as pessoas de uma forma mais melhorando as pessoas. E isso a gente consegue já ver, por exemplo, nas crianças, certo? As crianças que estão hoje na fase aí abaixo dos 10 anos, abaixo dos 15 anos, elas têm uma mentalidade muito diferente de quem está com uma idade superior a isso. Isso a gente já percebe essa mudança de comportamento, né? E quando você vai falar de uma situação de atividades extraterrestres, ela quase te dá uma aula sobre esse assunto. Então elas estão muito mais interessadas nesses assuntos e muito mais abertas a essa transformação do que as pessoas mais adultas, entendeu? E tudo isso aí vai alterando aí muitas coisas em relação ao comportamento das pessoas. Então, quando a gente fala de um congresso é para você trazer essas novidades e trazer novas informações que podem realmente trazer condições de mudanças, informações úteis para todos, né? Isso, exatamente. Infelizmente. Então, aí que entra a questão. Quando a gente fala fato ou fake, na ufologia nós temos muitas informações que são falsas, certo? Muitas. E quando a gente fala de informações, são muitas mesmo. Então, olha, eu recebo aqui quase todo dia aí uma série de imagens, certo? E hoje com a
inteligência artificial, isso ficou muito mais fácil de ser produzido informações e que sejam lançadas de alguma forma para causar algum certo de situação complicada. Então, o que a gente tem que fazer? Chegou uma informação, certo? Primeiramente que eu, como pesquisador, eu tenho que ter ética, certo? Primeiro ponto é isso. Eu tenho que ter ética naquilo que eu estou me propondo a fazer. E aí eu vou ter que analisar essa situação e verificar. Então, o que acontece? Vamos supor, como é que eu ajo no caso de uma informação? Eu recebi uma informação aqui que alguém avistou um objeto voador não identificado. Primeira coisa que eu vou pedir para a pessoa me mandar a foto ou o vídeo, certo? Do objeto feito, né? O que foi que a pessoa viu, tudo. E também mandar o quê? Em forma de arquivo. Não mandar simplesmente, vou mandar algo para você. Não, tem que vir na forma de arquivo. Por quê? O arquivo vai me dar condições, por exemplo, de eu conseguir algumas informações interessantes. Por exemplo, localização, horário, tipo de equipamento que foi utilizado. Tem uma série de informações que vai estar presente naquela informação do arquivo. Tirei uma foto do céu e pegou um objeto voador não identificado. O que eu vou fazer? Se você vem só a foto, ela só vem a foto. Mas se eu venho na forma de arquivo, certo? Então, aí lá no arquivo vai vir acompanhado todas as informações, né? A memória, por exemplo, fotográfica daquela imagem, certo? Então, aí a gente já analisa, foi mudado o nome do arquivo ou não foi? Se houve uma alteração de nome de arquivo, né, já tem um certo grau para você tirar a informação lá da veracidade. Então, você começa a analisar e começa a pontuar, até que você chegar a um resultado. Olha, existe uma possibilidade desse fato ser real ou não. Entende? Juntamente com isso, a gente vai ter que trazer o que mais? O depoimento da pessoa, depoimento de testemunhas, quem viu, quem não viu, vai ter um histórico para ver se essa pessoa tem uma certa tendência a ter esses avistamentos ou não. Então não é simplesmente chegou uma foto e já fazer o relato. Não, tenho que analisar a pessoa, tenho que conversar com a pessoa, tenho que sentir olho no olho, movimentos, porque a gente tem que ser meio que psicólogo. Se a pessoa olhou para cima, ela está pensando na resposta, olhou para baixo, ela está mentindo. A pessoa, entendeu? Tudo. Sim. Então, o doutor Júlio, ele trouxe mais foi feita uma apresentação real dos conflitos, né? Foi feito um histórico dos conflitos que estão acontecendo entre Israel, né? Que colocam Israel no centro ali, né? E ele fez uma ligação, isso, com atividades alienígenas que já aconteceram em diversos momentos da história, também fatos relacionados a passagens bíblicas, né? E também fazendo uma análise dentro de um conflito mais questão política, certo? Então ele falou mais ou menos desse sentido assim. Sim, sim. Então, ele é baseado, por exemplo, é feito um debate e as pessoas opinam a respeito, né? E a resposta sempre vai ser, a conclusão final vai ser de quem está assistindo, né? Porque, assim, vamos falar, se eu for apresentar um determinado assunto para alguém relacionado a isso, né? Eu posso até mostrar provas, mas se a pessoa não quiser acreditar naquilo, ela não vai acreditar, entende?
Eu não entendi porque cortou. Não, não. O intuito do Congresso é mostrar o que está sendo discutido no presente dentro da ufologia mundial, certo? Isso, apresentar dados. Isso, né? Porque quando você fala, por exemplo, de uma guerra de Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, por exemplo, isso é uma coisa que envolve o mundo inteiro, né? Hoje o maior medo de muita gente é um conflito armado envolvendo bombas atômicas, certo? Né? Se você for analisar, nós estamos bem longe do Brasil, o Brasil está bem longe de Israel, por exemplo. Mas Israel ele pode interferir diretamente aqui em Ponta Grossa? O que você acha? Você pode ou não? Aham, aham. Sim. Tem, tem. Você faz o seguinte: pode me mandar as perguntas, se você preferir. Eu vou respondendo elas também, né? Então, ó, viu, João, quando eu falei para você que, por exemplo, o conflito, por exemplo, Israel, ele pode interferir aqui em Ponta Grossa? A resposta é sim. Sabe? Porque nós temos aqui em Ponta Grossa, a gente tem muitos povos que estão relacionados, por exemplo, com Israel, estão relacionados com o povo palestino, né? E que estão também relacionados com o povo judeu. Então, esses conflitos entre essas três gerações aí, que é um conflito histórico, elas estão presentes no mundo inteiro. E a gente pode realmente ser alvo sem que a gente saiba, às vezes, de uma situação dessa bem assim. Então é um tema que é preocupante para o mundo inteiro. Então a discussão ela é válida sim, entendeu? Tudo bem. Valeu, até mais.